Olá, pessoal! Vamos compartilhar aí a nossa aula de ciências do dia 24/6. A aula de amanhã, mas eu vou postar hoje, dia 23/6, para que vocês já tenham aí a possibilidade de fazer as atividades e concluir tudo quanto antes para que a gente possa já começar a fechar as notas aí do bimestre, tá bom? Na atividade de ciências de hoje, que refere-se à aula de amanhã, nós vamos estudar aí sobre as fases, sobre os ciclos de vida de todos nós, seres humanos, né? Nós já sabemos que nós somos também, né, considerado como uma espécie de animais, porém com muitas qualidades que nenhum outro ser se assemelha, né? Até porque nós cremos que Deus nos criou superior a todos os outros, porque Ele teve por nós um amor, um cuidado muito maior do que a tudo mais, tá bom? Vamos pensar aí como nós nos desenvolvemos então, como a nossa vida começa e como nós damos sequência aí ao nosso desenvolvimento. Pega lá o teu livro de ciências, abre na página 32, lápis e borracha, acompanha comigo aqui. Deixa só eu diminuir aqui e me colocar bem aqui no cantinho. Nascemos e crescemos. Observe aí abaixo a mãe do menino maluquinho. Então, nós temos uma charge aí, né, que vem falando sobre a mãe do menino maluquinho. O que sugere que ela está esperando um bebê? O que faz a gente pensar que essa mulher aqui do desenho está esperando um bebê? Muito bem, exatamente a barriga, né? Ela está aí com barrigão. Como nós vimos, os seres humanos fazem parte do grupo de animais que são gerados aí no ventre das mamães, tá bom? Olha só, como nasceu o menino maluquinho? Aí a mãe diz assim, chutou, e parece que não vai mais parar, bumba, bumba, né? Como ele era muito agitado, provavelmente desde o ventre materno ele já era assim, bem agitado. Por quê? Como nós já dissemos, nós seres humanos também somos animais. E como animais e os demais seres vivos, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, né? E chegamos ao ponto de estar prontos para reproduzir, ou seja, para termos filhos. Depois nós envelhecemos até chegar à fase onde nós morremos, né? E, infelizmente, por algumas razões, alguns seres humanos não chegam aí a fase da velhice, acabam morrendo antes, né? Por, às vezes, alguma enfermidade, algum acidente, alguma coisa assim. Mas o natural nascemos como bebê, crescemos, nos desenvolvemos, passamos pelas fases aí da vida, nos tornamos adultos e depois estamos prontos para ter filhos, produzimos, envelhecemos e morremos, certo? Isso é o ciclo natural para todo ser humano. Agora vamos pensar lá. À medida em que nos desenvolvemos, o nosso corpo se modifica. Nós nascemos enquanto bebezinhos. Agora, o que a gente percebe? Que uma criança, né, o ser humano, ele já nasce. Às vezes a gente olha o bebezinho lá, acabou de nascer, e fala assim, nossa, é a cara da mãe. Ah, é a cara do pai. Por quê? Porque a gente já nasce em forma humana, né? A forma como nós vamos ficar depois. A gente vai se desenvolvendo, mas a gente já tem muitas características. E isso acontece com a maioria dos seres vivos que se reproduzem, exceto aqueles que passam por metamorfose. Por exemplo, a borboleta. A borboleta, quando ela nasce ali em forma de larva. Então, ela não se assemelha em nada ao adulto, né, da espécie dela. Ela nasce como larva, vai crescendo, passa por aquele processo, fica lá no casulo, passa por essa metamorfose até se transformar numa borboleta. O sapo, a mesma coisa, né? Ele nasce lá como girino e fica lá aquela coisa diferente, até que ele chegue ao ponto de se tornar sapo ou rã, que seja, tá bom? Nós seres humanos já nascemos na forma como a gente vai ficar depois, só que a gente vai desenvolvendo, né? Vai aprimorando. Então, tanto na nossa forma física, a gente vai se desenvolvendo, quanto na nossa a questão cognitiva, o nosso pensamento. Por exemplo, o bebezinho, quando nasce, ele não consegue falar, ele não consegue andar, mas à medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo e vai se desenvolvendo. Por isso que a escola é importante, né? Nessa fase da vida de vocês aí, porque vocês estão na fase de
absorver, de aprender, de conhecer muita coisa. Então a escola, ela serve para isso, para ajudar com que nessa fase onde vocês estão ganhando os conhecimentos, vocês possam se desenvolver ainda mais, tá bom? À medida que nós nos desenvolvemos, o nosso corpo se modifica. Podemos dividir a nossa vida ou a vida de uma pessoa em fases, tá? Então aqui, ó, podemos dividir a nossa vida ou a vida de uma pessoa em fases. A primeira delas, nascimento e infância. Quando a criança nasce, nós dizemos que ela nasceu e vai passar pelo período da infância. Um bebê fica no útero materno por cerca de 40 semanas ou 9 meses. Alguns bebês, eles nascem prematuros, então pode nascer um pouco antes. E alguns chegam aí até 42 semanas, né? Quando a mãe fica esperando para ter um parto normal e às vezes isso não acontece tão rápido. Então até 42 semanas é normal. Se passou de 42 semanas, não pode mais ficar esperando o normal, tem que fazer uma cesariana, porque daí o bebê já começa a entrar em sofrimento e não ter os nutrientes que ele precisa ali no útero materno, tá? Quando um bebê nasce, quando ele está na barriga, ele se alimenta daquilo que a mãe se alimenta, né? Ele tem aquele cordão umbilical que é ligado ali na mãe para que ele possa receber os nutrientes. Quando ele nasce, ele se alimenta do leite materno. Ah, professora, mas o meu irmãozinho não mamou na minha mãe, tá bom? Pode acontecer de algumas crianças não amamentarem, às vezes a mãe não consegue produzir o leite ou por alguma razão, então aí ele vai tomar uma mamadeira de um leite apropriado para ele. Mas o normal, o padrão, é que ele se alimente do leite materno, ou seja, o leite da mamãe. À medida em que ele cresce, a criança passa a comer outros alimentos e o seu corpo começa a se desenvolver bastante e ela aprende muitas coisas, tá? Então, olha só aqui, ó, quando nós somos bebês, não falamos, nem sabemos andar. Na infância, precisamos do cuidado dos adultos, né? Então, o bebezinho, se não tiver alguém por ele, ele vai morrer, porque ele não consegue se alimentar sozinho, ele não consegue fazer a sua higiene sozinho, ele não consegue... Enfim, ele não consegue dar para ele as condições básicas de vida sozinho. Ele vai depender de um adulto para fazer isso por ele, tá? Depois da fase da infância, nós vamos aí para a fase da adolescência. Então, a infância, ela vai ali desde o nascimento até por volta dos 11 anos, tá? A partir dos 12 anos até os 17 anos, nós temos aí a fase da adolescência, aproximadamente, né? Somos adolescentes. Nessa fase de vida, o corpo das meninas e dos meninos fica bem diferente um do outro. A adolescência é uma fase de mudança para meninos e meninas. Então, esse período da adolescência, que vai dos 12 anos até os 17, é um período que o corpo passa por muita transformação, né? É aonde começam a nascer os pelos, aí as meninas têm o nascimento da mama, tem a puberdade, né? Que mais pra frente vocês estudarão sobre isso também. Então, o que acontece? Nesse período dos 12 aos 17, chamado de adolescência, muitas transformações acontecem, inclusive no humor, nas características psicológicas, né? Então, é importante ter uma atenção especial a essa fase também, tá? Vamos lá para a próxima página. Aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho, só pra gente ver ali. Depois nós passamos da infância, do nascimento até a infância, até os 11 anos, a adolescência, dos 12 aos 17 anos, e depois a gente passa para a fase adulta. Tem o jovem, mas o jovem ele já é considerado um adulto capaz de responder por ele mesmo, tá? Inclusive civilmente, né? Se a pessoa tem que fazer algum documento, fazer alguma questão profissional, ele já tem capacidade para assinar, para ser responsável por ele mesmo, tá bom? Então, aí essa fase vai dos 18 anos acima, tá bom? Na fase adulta, o nosso corpo está completamente desenvolvido e preparado para ter filhos. Na velhice, o corpo geralmente se torna mais frágil. Preste bastante atenção
que depois que nós passamos para a adolescência, com toda aquela transformação, na fase adulta, o nosso corpo já está bem desenvolvido, na forma como ele deveria estar. Então, a gente já está aí com o organismo preparado para a reprodução, ou seja, para termos filhos, certo? Depois, com o passar dos anos, a gente vai chegando lá à velhice, hoje cada vez com uma idade maior, né? Antigamente a gente tinha pessoas aí de 50 anos que a gente chamava de idoso. Hoje 50 anos está jovem aí na plena atividade, tá? 50, 60 anos, tá? Mas a partir dos 60, 65 anos já é considerado idoso. E vai se tornando uma fase mais sensível da vida, onde inclusive a pele vai ficando mais frágil, vai ficando mais suscetível a machucar, a ferimentos. Mas assim, tem uma coisa muito bacana, é que a gente pode aprender muito com os idosos, porque eles têm já uma experiência muito grande, muito tempo de vida, então eles aprenderam muito mais. Então, crianças, a gente pode aprender muito aí com os nossos avós, com os nossos pais, que já estão mais velhos, né? Que tem muito mais experiência. Então, aprendam a ouvir os conselhos das pessoas mais idosas, porque isso vai fazer a diferença. Ajudar a cuidar deles também. Pensar assim, o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa idosa? Por exemplo, quando a gente está numa fila, alguma coisa assim, tem um idoso, a gente permite, né, ela sentar no lugar da gente. Quando a gente ajuda a atravessar o idoso a atravessar uma rua, enfim, são coisas que a gente pode fazer e outras mais que a gente pode fazer para ajudar aí os idosos, ok? Na atividade dessa página 33, quando vocês forem me mandar, não precisa mandar foto da página 32, tá? Mande apenas da página 33. Aqui nós vamos apenas fazer o esqueminha das idades. Então, preencha a tabela conforme o modelo. A fase da vida, primeiro nós temos a infância. Depois da infância, nós temos qual fase? A segunda fase da vida. Essa moça aqui representa que ela está em que fase? Na adolescência. Então, você vai escrever aí a adolescência. Já esse daqui dá a impressão que ele está aí na sua fase adulta, né? Então, você vai escrever fase adulta, tá bom? Depois, vemos aqui a infância, olha só, ela vai do nascimento até os 11 anos. E nesse período, as características são: o corpo se desenvolve bastante e a criança aprende muitas coisas. Então, a fase da vida é a infância, a idade do nascimento até os 11 anos e as características é o desenvolvimento natural, principalmente físico, né? Do desenvolvimento aí de uma pessoa. Depois nós temos na coluna B, fase da vida, a adolescência. De que período a que período? Dos 12 anos aos 17 anos. Quais são as características? O corpo de meninos e meninas fica bem diferente um do outro, né? Aqui se discerne bem, porque, por exemplo, quando a criança, a pessoa ainda é criança, se você não tiver uma diferença assim pelas roupas, pelo cabelo, às vezes dá até para confundir, né? Se é menino ou menina. Agora, quando eles já estão na fase da adolescência, aí fica bem distinto um do outro, né? Os meninos já começam a nascer os pelos, já desenvolve mais, as meninas já começam a ter a barba, e as meninas já aumentam a mama e já vai tomando forma de um corpo feminino, tá bom? A última fase, a fase da fase adulta, então você vai escrever aqui fase adulta, tá? E aí, qual é a idade? Acima dos 18 anos é a fase adulta. Então, aqui você vai colocar acima dos 18 anos, ok? As características: o corpo está completamente desenvolvido, preparado para ter filhos, ok? Na fase adulta. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente pensa aí no nosso desenvolvimento e no quanto a gente deve aproveitar cada uma dessas fases sem querer ultrapassar limites, né? Às vezes a gente vê adolescentes aí se vestindo e se comportando na forma como se fossem já adultos. E não tem necessidade disso, né? Cada um tem que viver o tempo que está vivendo. Vocês, crianças, vivam o tempo de vocês, porque depois que passou, passou, não volta mais, tá bom? Aproveitem bastante, fiquem com Deus, completem aí e usem o tempo que vocês têm para estudar, aprender
e se divertir, tá bom? Grande beijos, até mais!